não sou do Paulo. Aí tu falou, eu Paulo. Eu tava lá. Tu tá só filmando pra depois... Faz o documentário, o que aconteceu na hora do que o Lacinho... Segue tudo. Pra tu advogado, segue tudo. Olha, velho, eu não vi nada. Fala só na presença do meu advogado. Tá aqui, mas falou pra mim não falar. Você tava sossegado no seu canto conversando com o Toy. Não, segue tudo. Não. Fala não. Nego tudo. Segue tudo. Então nega. Nego. Eu não sei nada que eu faço. Eu falo na frente do capa preto. É isso aí, cara. Inclusive, eu peguei bem na hora. Pegou na hora? Pegou! Gravou essa? Gravou essa aqui? Pior que tá gravado, cara. Pior que me queimei, cara. Vai te desatorar, velho. Bem na hora. Deixa eu gravar pra cá. Eu só sei que na hora eu vi. O Lacinho chutando o latão de lixo. Eu vi bem na hora que o Lacinho chutou o latão de lixo. Levantou o lixo. Tava fazendo careta nervoso. Tá, aí ó, cerveja. O Sazão disse que era um ex-pedófilo, mas não é. Continua bêbado. Hã? Você não vai saber, cara. Não fale nesse nome, cara. Tá sendo gravado, velho. Vai ter lá? Opa, vamos tirar uma foto junto, Patufa. Opa, deixa eu pôr meu meu. Opa, Patufa. Eu estou gravando, vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Tudo pro YouTube. Eu peguei meu amigo Socão, ele gostou do Jorjão. O Socão, não sei se eu filmei ele. Acabamos de ver. Quanto mais tenho, mais audiência. O casal 20 aí. O casal 20. O velho Socão. Velho velhinho. E o Guta. Velho seu. O velhinho aqui, ó. Velho, né, cara? Olha o horário aqui, ó. O doutor Santista. Maçarico. Ah, é? Vai. Clevinho, Matando saudades. Moço matando saudades. Depois não, aqui, ó. Vai saudade agora. Saudade. Fechou, cara. Tudo pro YouTube, cara. Foi tudo pro YouTube de saudades. Saudade.